te faz levantar cedo e encarar tantos desafios? Pra gente que trabalha na MEG, nossa força vem da fé e o orgulho em nosso trabalho. A gente faz muito mais do que produzir etanol puro e transportar combustíveis de qualidade. A gente leva força para o Brasil. A MEG chegou e está ao seu lado. Tem cadastramento simplificado e o compromisso de entrega ágil e flexível, com pontualidade, segurança e ainda respeita a natureza. Proprietária da agroindustrial Tabu, referência na produção de etanol, a MEG une a experiência belga com a ginga brasileira. O nosso trabalho move o Brasil e o que move a gente é a sua confiança. No fim das contas, o que gira o mundo é energia. Escolha a energia boa. Use combustíveis da MEG Distribuidora. Na palma da mão, agora é que tem que ser. Nortear a direção, caminho pra você. Na palma da mão, agora é que tem que ser. Resultado e decisão, melhor pra você. Buscar eficiência e o melhor pra crescer. Ver a qualidade, o resultado valer. Juntos nós podemos fazer. Nortear pra você. Associe-se ao nortearpetro.com.br. Escolha seu melhor plano e tenha acesso a informações privilegiadas do mundo dos combustíveis a cada minuto. É você e o seu negócio ganhando tempo e lucrando muito mais. Nortear pra você. Olá pessoal, meu nome é Nélio Vanderlei e aqui estamos. Seja muito bem-vindo ao 20º podcast, né, Geraldo? Podcast aqui da Nortear Petro, é o NortearCast, e hoje a gente tem um convidado super especial. Além de ser um baita de um professor, um cara que conhece tudo e qual o comportamento humano, organizacional, é um amigo pessoal, o professor Arthur Marinho, e antes de apresentá-lo aqui, eu vou pedir que o Geraldo e que o Ramon façam aqui as apresentações iniciais, que o dia de hoje vai ser imperdível. Vou roubar as palavras do Ramon aqui. Vai ser o melhor podcast até hoje. Diga aí, Geraldo. Pessoal, hoje o dia promete e eu já estou preocupado com o horário, hein, gente? O tempo vai ser curto hoje, mas agradecemos a todos pela participação. Hoje com um convidado mais do que especial, né? Pra gente, para mim foi um grande mestre na realidade, e durante toda a minha carreira, né, eu trouxe, a gente estava por trás dos bastidores aqui no início, já falando sobre isso. Muito legal, um aprendizado assim fantástico hoje, quando ninguém falava em neurolinguística, em treinamento e tal, Arthur conseguiu chegar lá, ensinar a gente alguns princípios, né, despertar alguns gatilhos inclusive na vida da gente, que no transcorrer da conversa aí a gente vai falar. Mas beleza, gente. Hoje o dia promete, estamos juntos. É isso. Maravilha. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Nélio. Bom dia, professor Arthur. Bom dia, audiência, você que está nos assistindo aí. Já vou lhe pedir aqui, de antemão, que você dê o like aí no nosso canal, ative as notificações. Hoje para nós, é uma alegria dupla estar tendo a grande honra de receber o professor aqui. Hoje é aniversário do Geraldo. Hoje é aniversário do Geraldo. Eu não sabia, não. Ele achou que todo mundo tinha esquecido. Então, comenta aqui no chat. Parabéns, Geraldo. Deixa aqui sua mensagem de felicitação. Que hoje esse podcast é duplamente rico. Professor, suas considerações iniciais. Mas peraí, deixa eu apresentar o homem, né? Assim, Calma. Bom, o professor Arthur Marinho é consultor organizacional há mais de 40 anos, speaker em congressos nacionais e internacionais, especialista em comportamento humano em organizações, autor do livro Fusões e Aquisições, e tem bagagem para a gente aprender aqui por 4, 5, 6 podcasts. Não sei se vai ser o único aqui, não. Se faltar tempo, professor, você vai ter que voltar. Por favor, Arthur Marinho, passa o livro para ele, que ele já apresenta ele mesmo o livro, né? Que já... Esse é meu, viu? Eu sei. Bom dia, professor. Bom dia, amigos. Realmente é um prazer grande estar aqui em Natal,
minha terra natal. E estou de volta de São Paulo, onde passei 47 anos, na verdade, fazendo consultoria de comportamento humano em organizações. Nesses 47 anos, eu consegui andar toda a América do Sul, com exceção somente da Bolívia e do Equador. Em todos os outros países, eu fiz atividades de desenvolvimento do comportamento humano em organizações. Então, isso é uma especialização chamada de psicologia organizacional. A minha formação foi com o Instituto Batelli de Genebra, foi aqui em Natal, um curso raríssimo que veio parar aqui. E eu fiz, então, uma formação com o pessoal do Instituto Batelli. E daqui eu fui para São Paulo, levado pelo Nevaldo Rocha. E lá eu fundei o Centro Guararapes de Treinamento e Expansão. Eu e Zé Marinho. Zé Marinho, meu primo querido, amigo, talento. E nós fomos para lá, depois ele voltou para Natal e daqui ele foi para Odebrecht e eu fiquei em São Paulo esse tempo todo e achei que estava na hora de voltar para vir trabalhar minha finitude aqui na terra, né? E tentar multiplicar um pouco aquilo que eu, ao longo do caminho, fui colhendo. E é isso que nós estamos aqui para fazer. Eu tenho muito medo dessas apresentações, porque enchem a gente de responsabilidade. Eles não fazem por uma questão de elogio, não. É para dar responsabilidade a gente, para a gente dar ainda mais, entendeu? Para poder conseguir corresponder às expectativas desse público maravilhoso que ele já tem. Então, dito isso, eu gostaria de dizer a forma que eu conheci o professor Arthur. Eu vim trabalhar na SAT, na época, com o Marcelo. Na verdade, eu vim para os postos, né, na rede de postos Caraú, onde eu fui gerente lá, e tenho muito orgulho de ter sido gerente de posto de gasolina, e onde eu aprendi muito, fiz a base para conhecer o outro lado do balcão. E lá eu estava em Mossoró e Marcelo pediu para pegá-lo no aeroporto, que ele estava chegando lá para uma reunião. E por minha sorte, eu acho que você tem que estar na hora certa, no lugar certo. Eu fui pegá-los no aeroporto e Marcelo me convidou para participar desse primeiro treinamento que o Arthur Marinho ia promover lá para a empresa, na SAT, lá em Mossoró. E ali foi um divisor de águas na minha vida. E de lá para cá, eu só tenho a gratidão e faço questão de estar presente em todos os treinamentos que o professor Arthur tem ministrado nas empresas que eu, porventura, esteja. Então, gratidão. Me lembro demais, ali eu aprendi a ter a humildade de saber ouvir, de entender que o grande barato é o outro, que a união entre as pessoas é o que vai fazer a organização ir para cima, né? E tem uma coisa que eu nem sabia que essa palavra existia, um tal de latente que ele vai falar aqui, então isso estava presente demais. Então, deixa aqui, Geraldo, já com a primeira pergunta aqui, eu só quis dizer qual foi o contato e a gratidão que eu tenho por esse mestre. Deixa eu passar aqui. Eu não vou nem entrar na pessoa de Arthur, que isso aí tem que ser Ramon, né? Mas fica à vontade. Antes da pergunta, Nélio, eu quero, de corpo presente, e não puxando o saco, você comentou, agradecer a Arthur pelo aprendizado. A gente também, eu tive a oportunidade de ter os primeiros treinamentos lá na época que a gente estava constituindo a empresa e o volume de pessoas que entravam na época da SAT eram grandes, né? E cada cabeça, né, pensa diferente. Você conseguir equalizar os valores das pessoas ao valor da corporação, né? E entre elas também, isso aí acho que foi um grande desafio, né? E Arthur falou muito bem na questão do comportamento humano. E a gente precisou fazer esse trabalho lá atrás, e Arthur, assim, foi um grande maestro, digamos assim, é lógico, com a participação de todos, o comprometimento do próprio Marcelo, da presidência da empresa, do Juscelino na época também. E assim, eu me lembro de alguns pontos que para mim foram relevantes e fizeram diferença na minha vida. E Arthur, eu te falo o seguinte, nós tivemos a oportunidade de liderar a equipe, né? A gente está falando de mais de 20 anos aí de carreira, e os exemplos, né? Eu falei nos gatilhos, né? Os valores que eu consegui carregar ao longo da minha carreira, da minha vida,
os ensinamentos que eu tive, conseguir repassar esses ensinamentos, não guardar para a gente, né? Conseguir repassar e também desenvolver pessoas, foram de grande valor de fato. Né, ele falou na questão de dar e receber feedback, essa questão também do sentimento de fazer parte, de entender que a corporação ela não é departamentalizada, isso aí é muito forte também. E algumas armadilhas que a gente precisa conhecer para não cair, né? Principalmente questões de paradigma, mas Arthur vai comentar isso. Agora, deixa eu vir para a primeira pergunta, né? Eu já ganhei um livro aqui e muito legal, Fusões e Aquisições de Empresa, Mudança e Transformação no Mundo Corporativo. E a gente tem pesquisas, Arthur, assim... Esse livro é de quem? Arthur Marinho. Mostra aí para o público. Aqui. Pessoal, então, vamos... o conhecimento, e falando um pouco na questão de mudança de comportamento e tal, e muito focado no tema aqui, Arthur, em termos de fusões e aquisições, e a gente sabe que o número é relevante de empresas que você tem aquisições e fusões, né? Fusões e aquisições dentro das corporações, parte delas dão certo, são bem-sucedidas, e parte delas não são tão bem-sucedidas, e até no final há um descasamento, digamos assim. Qual o segredo do sucesso para uma fusão ser considerada bem-sucedida hoje? Primeira pergunta aí. A pergunta é quente. Veja, na minha opinião, o segredo está numa preparação maior do contingente humano, que é uma coisa muito pouco considerada. Quer dizer, quando vão fazer as fusões, principalmente as fusões, porque há uma diferença entre fusão e aquisição. Na aquisição, quem tem um capital vai e compra quem não tem, ou quem tem menos, ou quem está em situação de algum aperto, alguma dificuldade. E aí, o que compra domina e dá a regra do jogo, dá os paradigmas que eles consideram essenciais, e isso termina valendo. No caso das fusões, onde você tem aquele princípio, porque as fusões e aquisições, Geraldo, elas são irreversíveis. No fundo, a metodologia de fusionar, ela tem uma lógica intrínseca muito poderosa. Por exemplo, você pega alguns fatores organizacionais e duplica. E pega outros fatores organizacionais e reduz. Por exemplo, toda empresa tem um RH, a outra tem um RH. Quando você fusiona, você resume a um único RH, a um único administrativo, a um único financeiro, a um único jurídico. Ora, a redução de escala que está havendo aí é brutal. Agora, a força de vendas duplica. Você pega de A com B, então você tem o dobro. Que massa. O dobro da força de vendas com a mesma estrutura e atendendo às mesmas necessidades, só com uma simplificação. Quer dizer, isso encantou muita gente, e muita gente partiu para esse tipo de atividade, de busca, somente por conta desses números. Então, eles olhavam muito para os quadros de pessoas, olhavam para a quantidade somente. Quanto disso, quanto daquilo. O balanço financeiro, uma série de fatores que eram examinados. Aspectos organizacionais. E aí o que acontecia? Olhavam muito pouco para o comportamento humano, para as pessoas, para o sentimento das pessoas. Muito pouco. Então você me pergunta, o que fazer para dar certo? Começar por aí e não deixar isso para quando os problemas começassem a surgir, o que levou até alguns desfazimentos, vamos dizer assim. Exatamente. Esse trabalho de começar por aí implicaria numa leitura da circunstância cultural da empresa A, leitura da circunstância cultural da empresa B e uma análise feita com os representantes dos dois para ver se dá casamento. Tem situações que nitidamente não dão casamento, e sobretudo se você fizesse essa leitura de circunstância, que é um dos trabalhos que nós chegamos a fazer para algumas. Entendeu? Quando a gente olhava, a gente via, depois de fazer uma leitura de circunstância, que é um conjunto de atividades,
relativamente rápidas e a gente vê. E não tem como isso somar com isso. Ou o contrário. Tem como somar. Tem como fazer. Nas situações em que nós, digamos, temos um parecer favorável ao casamento, deu certo. E noutras, andou aos trancos e barrancos, algumas se desfizeram, algumas dessas fusões, e outras até encontraram o caminho com o tempo. Eu me lembro muito bem quando teve a fusão entre uma das empresas que eu trabalhei, eu já passei por duas, que foi a Atlantic e a Ipiranga. E eu me lembro muito bem, isso era muito comum, os setores, a dificuldade de unir. E a primeira, o trabalho de equipe teve o CEO da Ipiranga, do que comprou, aí não foi fusão, foi aquisição. A Ipiranga comprou a Atlantic, comprou uma empresa maior do que a dela, e o CEO falou assim, queria comunicar a vocês que todos os setores trabalham para o comercial. Fiquem à vontade, se juntem e façam a empresa crescer. Então, ele já disse que o norte da empresa é crescimento, e que todos tinham que fazer com que isso acontecesse para a empresa crescer. Na SAT e na Ali, que virou Alisat, foi a fusão. E eu me lembro muito bem assim que a empresa vendia as duas juntas 210 milhões de litros quando fizeram a fusão. E chegou a vender 400 milhões. Então você vê o potencial positivo de uma coisa bem feita. E quem está aqui participou desse trabalho arduamente. Então, nós participamos, né? Todos nós. Mas eu gostei muito do exemplo que você deu, porque foi um dos mais concretos, né? Eu não fiz, no caso da Ali e da SAT, Ali-SAT, eu Correto. não fiz o trabalho de leitura, mas eu já tinha toda a leitura da SAT. sim. Eu conhecia desde Mossoró, pequenininha ainda, crescendo, veio o Darby e tudo. Então, eu sabia e Marcelo me ouvia muito. Marcelo tem essa coisa genial. Ele faz de conta que não ouve, mas ele ouve. Ele ouve. Ele uma vez me confessou que ele fazia de conta que não via para a gente argumentar mais, para ele ter mais segurança, segundo ele, né? Mas é uma grande figura. E foi muito responsável pela coisa dar certo. Porque quando a gente chegou com a Ali, eles justificaram a fusão porque eram duas empresas familiares, eram duas empresas de um porte basicamente parecido, bastante próximo, só que a Ali um pouco maior, e assim por diante. Mas eu dominava bem um lado. E quando eu conversei isso com o Marcelo disse assim, então eu devo ficar com o administrativo todo. Eu digo, se você ficar com o administrativo, com a gestão, de um modo geral, você e Juscelino, Sim. eu acho que vai dar certo. Entendeu? Porque vocês dois têm... primeiro, a SAT já trazia um histórico de padrões de bons, enriquecedores, etc. E aí foi o que aconteceu. A Ali fusionou, quem comandava era Marcelo e Juscelino, eles comandavam mesmo, entendeu? E foi acontecendo. A Ali foi Foi para a presidência uma do conselho. fusão que teve um cheirinho de aquisição, porque no fundo, apesar da Ali ser maior, a SAT prevaleceu no negócio durante muito tempo e cresceu durante muito tempo a partir daí. Tem um fato interessante que nessa fusão da Ali com a SAT, eu me lembro muito bem que a SAT vendia 70 milhões de litros e a Ali vendia 100 milhões. E começou a negociação de junta, não junta, tal. A SAT chegando em Minas, a Ali chegando em Pernambuco, então se batendo nesse mercado, dividindo esforços, podiam se unir para juntas serem maiores e comprar melhor, um volume maior. E começaram a negociação, eu não sei os parâmetros percentuais no início da negociação, mas eu imagino assim, era 60-40 o percentual de participação, ou 35, alguma coisa. E eu sei que Marcelo, não, tem que ser 50-50, 50-50, e foram caminhando, cada uma no seu lado paralelo.
quando a Ali começou a vender 210 milhões de litros e a SAT já estava em 100, aí eles se juntaram e disseram, vamos fechar 50-50, daqui a pouco esse trem passa e o jogo vira, e aí foi, né? Mas eu me lembro demais a união dentro da empresa, a força e essa vontade de crescer é nata de Marcelo e isso é muito bonito. A gente fez parte Ele disso. transmitia para todo mundo. Ele passava isso para todo mundo. Até para o consultor. Eu falava da Ali como se fosse o sócio, um participante, um funcionário. Eu nunca fui funcionário. Eu passei 17 anos lá. Tinha carteira assinada sem saber. Mas eu tenho uma pergunta aqui já. Tá bombando o chat? Quer falar da pessoa? Não, antes. Vamos lá. Depois Professor, nós temos uma pergunta aqui, É chave, né? meio filosófica, tá, até, que nós perguntamos quem é a pessoa, a gente chama aqui o CPF por trás do CNPJ. O CPF por trás do CNPJ. Então, além da profissão, de tudo, quem é o Arthur ali, o Arthur Marinho? É fácil. Falar de si mesmo falar de si mesmo. meio chato. Mas vamos lá. Eu me graduei aqui em Natal, em Direito. Fui juiz, substituto do Estado. Antes tinha sido adjunto promotor, exercendo a promotoria da capital. Passei por diversos... Eu corri muito atrás de um currículo, de um destaque. Eu não tinha padrinhos políticos, eu não tinha essas soluções. Até que esse curso que eu fiz, que era uma licenciatura para formação de quadros dirigentes, me abriu os olhos para o comportamento humano. Sim. E aí nós fizemos um primeiro grupo, eu e Zé Marinho, nós fizemos um primeiro grupo com os executivos da Guararapes, que era basicamente a única empresa que havia na época, grande. E aí, com esse curso, a gente extinguiu toda a quantidade de executivos que havia, né? Aí Nevaldo me chamou para ir para São Paulo, que era um lugar que fervilhava na época de trabalho de treinamento, desenvolvimento, por conta de uma lei 6297. Essa 6297 criou estímulos fiscais a quem desenvolvesse áreas de recursos humanos nas empresas. Que legal. Isso nos anos de... Rapaz, 1975. Ó, já pensando no Brasil melhor, né? Ó, que bacana. Aí, quando a gente chegou lá, só que a maioria das empresas tinha assim, uma sala, tinha um retroprojetor, tinha um flip chart. Retroprojetor, para quem não sabe, é um aparelho que parece um ET, assim, que você põe uma transparência e ela vai com a tela. Eu peguei. Retroprojetor. Ainda tinha um outro que era mais pé duro ainda, era um grande pesadão. Bom, mas o fato é que tinha esses equipamentos e dizia, nós temos um recurso humano. Quando a gente ia ver, era isso, era uma instalação. Mas não tinha uma política, uma estratégia, né? Nada disso que hoje existe aí aos borbotões, não? Competências, etc., sistema de avaliação, de performance. Bom, então eu fui embora para São Paulo. Mas aí entra o meu lado pessoa, que você perguntou. Nunca esqueci do Nordeste, nunca deixei de vir. Anualmente, em 45 anos que eu passei lá, eu vinha todos os anos para veranear em Natal. Se eu não viesse, era o sofrimento era grande. Entendeu? Quando chegava setembro, eu e minha mulher, a gente começava já com a nostalgia da praia, do caju, das coisas daqui, uma cachaçinha que faz bem a saúde, né? Então, a gente terminava vindo, eu sempre vinha até eu passava 60 dias de férias aqui. Sim. E um amigo meu lá de São Paulo, consultor, Aldino Marcondes, que dizia assim, pô, rapaz, eu só queria ter essa sua vida. Eu digo, rapaz, eu não trabalho para viver. Eu não vivo para trabalhar, eu trabalho para viver. E era isso que eu fazia. Então, eu tenho esse vínculo com a terra, eu acredito muito no Rio Grande do Norte, apesar do momento difícil que ele está vivendo. Sim. E é o que eu poderia lhe dizer. Tem um vínculo telúrico muito poderoso, muito forte com a terra. Que maravilha. Perfeito.
Agora, Geraldo, Agora, sua pergunta. eu tinha outra aqui para engajar, mas eu vou ceder o espaço. Engatilha a aqui. segunda, Engatilho, Posso? vai? Posso. Eu vi uma vez uma entrevista de um grande ícone também, que é o Bernardinho, e uma pergunta que rolou nesse podcast, eu queria fazer também para o senhor, pela sua experiência. Como é que se escolhe uma equipe? Quais os ingredientes assim que um gestor ele tem que estar de olho ali naquelas pessoas que ele pretende chamar para trilhar aí a trajetória profissional? Como é que se escolhe essa equipe? A pergunta é excelente. Eu adoro o que eu vou lhe dizer. Porque é uma coisa que é pouco conhecida. Sim. Entendeu? A escolha de uma equipe geralmente acontece a partir de um erro. Como assim? O titular da equipe, por exemplo, você tem um líder e ele chega para o RH e diz assim, você sabe que eu não gosto de filósofo, né? Então não me traga filósofo, eu quero um pessoal pão, queijo, um pessoal para resolver a parada. Ou seja, as empresas, os grupos, as equipes eram construídas à imagem e semelhança de um chefe, de um líder. Era parecido, quanto mais parecido com o estilo dele, com a velocidade de resposta dele, com o processo decisório dele, melhor. Esse era o E ele cara fazia quente, era o cara bom. E ele fazia questão disso, né? Quando, na verdade, a melhor equipe é a equipe eclética. Você tem que colocar pessoas pela competência que elas detêm, mesmo que em alguns aspectos elas tenham atitudes ou comportamentos um tanto ou quanto diferentes, que é para poder gerar a discussão, para gerar a criatividade, gerar uma iniciativa diferente e criar uma dinâmica grupal mais rica. Sim. Porque se todo mundo pensa parecido, a dinâmica grupal é pobre. Exato. Se as pessoas pensam diferente, agora, por que isso acontecia? Essa que é a questão mais curiosa. Isso acontecia porque liderar iguais é muito mais fácil do que liderar pessoas distintas. Entendeu? Era daí que nascia. Quer dizer, se eu tenho as pessoas, eu sei por que ele está fazendo depressa, eu sei porque eu sou assim. Agora, quando eu pego um grupo de pessoas diferentes, aí eu tenho que me adaptar, porque a liderança é situacional. Sim. A verdadeira liderança, a verdadeira liderança parte do conhecimento do outro, dos seus colaboradores. E eu não posso vestir uma roupa de líder para todos. Eu tenho que estar com uma capacidade de jogo de cintura para, entendendo esse, fazer a liderança que ele precisa receber, e o outro, e o outro, e o outro, e o outro. É difícil? É dificílimo. É dificílimo. É muito difícil e muito pouca gente faz isso. Eu diria que... Se desenvolve essa percepção, porque aí vem de N leituras, né, que eu faço. Eu tenho que tirar o melhor de Nélio. Eu tenho que conhecer o que faz o melhor de Nélio fluir. E tenho que liderar a partir desse canal. E é isso que eu tenho que fazer com o Geraldo, é isso que eu tenho que fazer com você, assim por diante. Nossa. Se você quer ter produtividade, vai ter que fazer assim. É o que eu chamo liderança corpo a corpo. Entendeu? Na liderança corpo a corpo, tudo começa com o conhecimento do colaborador. Não é com conhecimento profundo, não é um conhecimento superficial, nome, se tem filho, se não tem, se estudou, se não estudou, não é esse conhecimento, não. O conhecimento dos sentimentos dele, da vontade realizadora dele. Ele tem vontade realizadora, não tem vontade realizadora? Como é que é isso? É bem interessante, a gente fala sempre, Arthur, um negócio que é aquela questão dos valores, né? Você ter esse alinhamento de valores é vital dentro de uma corporação. E a gente está falando aqui em contratação, né? Parece que a gente combinou também, que essa é a pergunta que eu ia fazer. Mas é sério? Então, porque você vai contratar uma pessoa que tem uma outra cultura, você tem uma outra história, né? E você trazer esse entender e perceber que os valores dessa pessoa estão alinhados com a nova corporação que ela vai estar assumindo,
Tem uma coisa que a gente fala muito de fazer uma integração, né? Você tem um trabalho de integração para você aculturar a pessoa, mas antes você entender que os valores da pessoa estão alinhados com a corporação que ela vai estar entrando. Então, essa parte de contratação tem muito disso, né? E se ela realmente vai ter... Tem uma questão também que a gente fala, você administrar as limitações da pessoa, desenvolver a pessoa também dentro dessas limitações para que ela possa atingir Voos o mais nível altos, necessário, né? Mas também saber extrair da pessoa o melhor possível, né? Extrair dela toda a capacidade que ela tem de entrega, na realidade. Aí eu tenho aqui, complementando um pouco nessa linha, aí tem uma pergunta de Ivana, que diz o seguinte: qual a estratégia... Aí eu trazendo um pouco para a realidade do segmento nosso, né? Que é um segmento que trabalha com um nível de competitividade absurdo, sempre trabalhou com margens limitadíssimas, assim, você precisa ter escala, precisa ter um nível de assertividade adequado para você poder gerar resultado. E a pergunta é: qual a estratégia de gestão de pessoas e talentos que precisamos criar para fazer o negócio atingir seus objetivos? Aí 2023, 2024, 2025 na frente, né? Então, assim, muito focado nisso, né? De estratégia de gestão de pessoas que a gente precisa realmente desenvolver dentro das corporações. A pergunta é muito interessante, muito inteligente, porque a busca, na minha opinião, é desse conhecimento do indivíduo, entendeu? Mas não é, como eu disse ainda há pouco, não é um conhecimento do currículo dele, é o conhecimento do que ele traz. Então, as crenças, valores e paradigmas que já estão dentro dele, ele aprendeu isso em outra cultura, em outra empresa. Toda empresa é uma cultura organizacional. Essa cultura, ela se estrutura a partir de ideias. Eu acho que é uma boa ideia criar uma empresa de tal tipo. Então, cria-se a empresa daquele tipo e começam a praticar e vão adquirindo informações. Tem coisas que dão certo, tem coisas que não dão certo. Se houver inteligência, a empresa evolui. Por quê? Porque a inteligência é quem faz um mecanismo chamado depuração. Isso não prestou, joga fora, deixa para trás. Isso prestou, acumula. Isso não prestou, joga fora, isso prestou, acumula. E com o tempo, essa ideia vai se transformando numa crença. Eu acredito que desse jeito dá certo, porque eu já tenho aqui um conjunto de acertos. Mas pelo processo natural, essas crenças, elas viram valores. Valores. Com o tempo, assim, olha, você chega numa empresa dessa e dá uma sugestão, diz, isso aqui é um valor para a gente faz assim, a vida toda fez assim, não vai mexendo, senão você está louco. Então, o valor que existe ali é porque houve uma sedimentação daquele padrão de resposta, que pode ir a um extremo, chamado paradigma. O paradigma é uma certeza absoluta que só existe aquela forma de fazer. Então, ao longo da vida, por onde a gente passou, a gente foi adquirindo essas informações e essas certezas, aspas, né? Com essas informações e essas certezas, de repente a gente sai dali e vai para outra cultura. Foi convidado e foi. Chega lá com isso, ele não chega lá com isso. Agora, se eu prescrutar, se eu procurar saber dessa pessoa o que ela traz nesse background dela, que é background mesmo, entendeu? Se eu procurar saber o que ela traz com ela, dentro dela, de certezas, eu vou acertar muito mais no recrutamento e na seleção dessa pessoa, na seleção, recrutamento e seleção dessa pessoa e contratação, né? Eu vou acertar muito mais do que se eu não olhar para isso aí. Eu queria aqui dar uma interrompida, porque chegou o momento dos nossos primeiros comerciais. Então vamos rolar aqui 2 minutinhos, a gente volta já.
A Posto Seguro é uma empresa especializada em serviços de consultoria sobre distribuição e revenda de petróleo, gás natural e biocombustíveis. Ajudamos organizações e indivíduos, oferecendo notícias, qualidade na prestação de serviços integrados nas áreas comercial e vendas, demandas jurídicas, contratuais, operacionalização de processos e organização financeira. Investimos em treinamentos e cursos para frentistas, gerentes de postos e gestores. Ensinamos a fazer um atendimento diferenciado ao cliente, análise de combustíveis para que você saiba a qualidade do produto que você está vendendo. Montamos checklists operacionais passo a passo de como você deve gerir o seu posto. LMC, o livro de movimentação de combustíveis, ensinando todos os passos contábeis para você que está iniciando na revenda de combustível ou que já possui anos de experiência. A nossa missão é de te auxiliar a encontrar soluções para problemas como preço, lucratividade, contatos e equipamentos, trabalhando com todos os serviços ligados à consultoria operacional, contratual, ambiental, financeira e jurídica, tornando todo o seu posto sustentável e ainda mais profissional. Mesmo em meio a tanta volatilidade e incertezas neste mercado, saiba, você não está sozinho. A Posto Seguro Brasil está ao seu lado para garantir maior longevidade e segurança ao seu posto. Voltamos aqui, direto aqui do podcast da NorteaCast, e eu queria fazer aqui um comentário aqui. Domingos Cerejo, meu irmão Arthur, suas aulas são sempre vale a pena. Estou lhe ouvindo com grande felicidade. Abraço, Domingos Santa Catarina. Eita. Está assistindo em Santa Catarina. Faz Olha o que Brasil beleza. inteiro. É Aqui amigo tem- e irmão mesmo. Esse aí é amigo e irmão. Alani É o Thaís. meu irmão mais velho. Ah, tá bom. Eu sou irmão caçula dele. Alani Thaís pergunta aqui: quais as competências que executivos, líderes e profissionais precisam desenvolver? Quais as competências que executivos, líderes e profissionais precisam desenvolver? Olha, eu sou meio inimigo de receita de bolo, mas vamos tentar colocar algumas coisas pelo momento que o mundo está vivendo. Quando você fez a pergunta, na mesma hora me ocorreu a primeira palavra, que é flexibilidade. Opa. Entende? Mas flexibilidade com tudo. Hoje, quem tentar dirigir uma empresa com aqueles paradigmas que acumulou ao longo do tempo, vai se candidatar a um problema sério. Entendeu? Então, a primeira coisa que qualquer dirigente hoje tem que desenvolver é flexibilidade, jogo de cintura. Saber fazer, ele sabe. A segunda coisa que eu acho é tecnologia. Não é apenas a tecnologia, estar preparado para usar ferramentas do tempo hoje, que são ferramentas, digamos assim, informática ou coisa que o valha. Não, é tecnologia mesmo organizacional. Por exemplo, eu chego em muitas empresas de porte médio até, e não tem um organograma. Organograma é o tipo da coisa que não ficou velho. Organograma é uma planta baixa daquele sistema. Quando eu olho para um organograma, eu começo a entender de onde pode estar vindo os problemas, como é que são os problemas, que é uma espécie de planta baixa da casa. Sim. Quando uma pessoa vai entrar, ainda há pouco falou-se até disso, quer dizer, a inclusão de uma pessoa hoje, você falou em algum momento, Geraldo, é uma coisa completamente nova. É diferente. Como é que você vai fazer a inclusão de um cara em home office? Integração nesse processo. Entendeu? A de integração propriamente. Dentro da Eu corporação, chamo de né? inclusão, Tá. de inserção cultural. Você tem que botar o cara dentro da cultura. Tá certo? Isso aí é um outro capítulo, essa inserção cultural. Se vocês quiserem falar dela depois, eu posso desenvolver. Mas deixa eu voltar aqui Anota aí, Ramon. para a pergunta. Então, na pergunta, está implícito que tem que usar tecnologia de organização. Porque
a partir de uma planta baixa, você tem os cargos, você tem as expectativas de desempenho, você tem a forma de definir as estruturas de poder, embora há quem ache que essa planta baixa, esse organograma, está superado, porque desde que começou a pandemia que começou a se falar do desaparecimento de hierarquia, dos níveis hierárquicos. Um desaparecimento já vem sendo falado bem antes disso, mas o desaparecimento dos níveis hierárquicos tem a ver com o fato de que a cúpula tem que encostar na linha. Sim. Então, essa seria outra indicação, que apesar de ter ou não ter organograma, porque o problema de bypass, ele só existe se houver desinformação. Por exemplo, se eu vou num subordinado do meu colaborador direto, eu tenho que informar que estou indo ou informar na volta para mitigar o bypass. Sim. Entendeu? Se eu vou avisando que vou e o que foi que eu fiz e o que eu orientei, não, eu estou ajudando a fazer gestão e tem que haver confiança. É outra palavra-chave para botar na prateleira, para a gente conversar em algum momento. Confiança, para mim, é fundamental. E no caso de um alto executivo, a confiança de qualquer pessoa. Sim. Mas dentro da pergunta, eu diria que outra característica é que o alto executivo, o alto dirigente, ele tem que ter autoconfiança. Uhum. Não existe como eu confiar em alguém se eu não confio em mim. Eu não tenho confiança no meu momento. Porque o que passar em termos de relacionamento interpessoal, é o que não está sendo dito. Uhum. É o que eu estou demonstrando sem querer. Transparecendo. Então, isso é passar. Então, eu passo uma coisa e estou falando de outra. Uhum. E as pessoas se impressionam, se impactam pelo que eu passo. A linguagem corporal fala muito. A linguagem mais do que corporal é decisiva para isso aí. Então, um dirigente que não tem autoconfiança, ele não passa confiança. Sem confiança, hoje, não lidera. Sem a capacidade de inspirar confiança nas pessoas, não lidera. Termina chefiando. Muita gente chefia. Uhum. Chefiar é bater na mesa e dizer, é assim, mas eu acho que não faz bem para a sua saúde. Faça o que eu estou dizendo. Então, isso aí é uma prerrogativa do chefe. O líder não pode se dar esse desplante. Entendeu? Então, tecnicamente, seriam essas coisas. Eu poderia pensando em encontrar outras, mas essas daí são uma resposta que eu poderia dar para a pergunta, que é muito boa. Isso aí são basais mesmo, né? Falando nessa questão de inclusão, e a necessidade realmente, a gente teve que, com essa pandemia, tudo que a gente passou, a gente teve que se adaptar, né? Se adaptar à nova realidade, ao novo normal, digamos assim. Inclusive isso se criou dentro das corporações, novas culturas, até em termos de encontros, né? Os encontros se tornaram muito mais virtuais do que físico, né? E a questão do físico, o contato humano, ele tem um valor muito grande. Uma coisa, Arthur, assim, no dia a dia, e é percebido isso no mercado, o volume de pessoas contratadas, demitidas e recontratadas aumentaram muito, exatamente por esse fator. Não quer dizer que a pessoa não consiga fazer uma integração, você não consiga organizar um processo de integração de uma pessoa numa corporação com a eficiência necessária. Mas a dificuldade, ela é maior, realmente, né? Então, isso tem que se trabalhar bem essa questão do desenvolvimento, né? Porque antes você montava, vou fazer um processo de integração da pessoa, ela conhecer não só pessoas e departamentos da empresa, mas a cultura, o olho no olho, isso tem um valor tremendo. Realmente, existem as vantagens e desvantagens desse novo normal, né? Da realidade que a gente vive hoje. Mas hoje ficou um misto, né? Ninguém tira, não. E a pandemia, ela fez com que as pessoas se separassem e, ao mesmo tempo, elas se aproximassem através da tecnologia, que isso ia demorar, no meu entendimento, uns 10, 15 anos para vir naturalmente, gradualmente, mas foi assim, ou vai ou vai, foi forçado.
Teve esse lado bom. Agora, esse retorno, ele está sendo assim meio que de forma mista. Eu estou entendendo que as empresas estão meio divididas, elas estão mais flexíveis, ela está mais acreditando, porque na pandemia houve produtividade. O funcionário foi lá e deu conta. Então ela, opa, peraí, então isso não é uma coisa que aquela visão, não, em casa a pessoa não vai trabalhar, não vai produzir. Esse paradigma foi meio que resolvido. Você acha que vai ficar misto ou volta tudo ao que era, todo mundo concentrado, tudo dentro do escritório e isso volta ou não? É uma pergunta super atual. Eu digo sempre que essa coisa de como se fala do home office hoje é pura panaceia, entendeu? É exagero. Uhum. No duro, teletrabalho existe no mundo há mais de 20 anos. No Brasil, começou a se falar disso há uns 12, 15 anos atrás. Eu cheguei a montar proposta de trabalho sobre o trabalho remoto, que era como chamava. Sim. Teletrabalho ou trabalho remoto. E as empresas não davam muita bola para isso. Eu me lembro de uma empresa pequena que cresceu assim exponencialmente. Eram rapazes com a cabeça moderníssima. Isso eu estou falando de 20 anos atrás. Uhum. A empresa chamava XPTO. E o nome foi dado exatamente por isso. Como é que a gente bota o nome na empresa? Qualquer nome serve. Aí um cara falou assim, chama de XPTO. Aí ficou XPTO, X.P.T.I.O. Bom. E o fato é que eles já faziam home office. Eles trabalhavam, o cara tinha que entregar um resultado, uma programação X. Uma produção. Acabou, na data Y. Pronto. E os caras faziam isso e funcionava maravilhosamente bem. Era um sucesso, era um negócio na época assim. Mas é porque é empresa de informática, que eram empresa de automação, na verdade. Uhum. Depois veio agora a crise e o que eu acho que foi absurdo. Da noite para o dia, mandaram as pessoas para casa e disseram, trabalhe em home office. Foi o que aconteceu. Foi. Mandou-se o efetivo todo para casa e disse, trabalhe em home office. Cara, naquela época que eu comecei a estudar os problemas de teletrabalho, já havia suposição de 2 grandes problemas que o home office poderia trazer. Quais? Por incrível que pareça. Alcoolismo e obesidade. Olha só. Além de problemas ergonômicos. Por quê? Davam dinheiro para a pessoa e dizia assim, monta lá o seu uma estrutura. Aí o cara tinha a primeira briga com a mulher, que a mulher com a casinha arrumada, o apartamentozinho arrumado, aí, onde é que eu boto meus... botar escritório aqui na sala, bota nesse cantinho escuro aqui. Aí o cara botava assim, no lugar menos apropriado, com o mobiliário menos apropriado, puxavam a cadeira da mesa de jantar, entendeu? E passava aquele tempo. Olha, que deve estar dando de problemas que ainda não estão sendo falados, de ergonômicos mesmo, de coluna, de tudo, de acuidade visual, a iluminação inadequada, imprópria, coincidência inadequada. Tem 1000 problemas que podem estar acontecendo e não está se falando disso, né? Mas o fato é que empurrou as pessoas para casa e não preparou ninguém. Por exemplo, a liderança em home office é diferente da liderança ao vivo e a cores. Totalmente. Entendeu? A reunião em home office, eu tenho tudo isso catalogado em termos de atividade de treinamento. A reunião em home office é completamente diferente de uma reunião todo mundo no vis-a-vis. Entendeu? E assim vai. Ou seja, o home office deveria ter tido um tratamento. As pessoas deviam ter sido preparadas, ou mesmo depois de ter declarado, podiam ter. Algumas empresas devem ter feito, eu não sei dizer. É possível. Algumas devem ter feito. E aí, quando diminui a pressão da pandemia, aí chega... Não, agora eles descobriram que tem áreas que podem ser produtivas, sim. Mas eles ainda não estão fazendo a preparação para aquilo, para fazer aquelas pessoas serem ainda mais rentáveis
e aceitarem com naturalidade aquilo. Você quer ver uma outra coisa que aconteceu muito no home office? A distribuição de tarefas domésticas. A mulher ia para o trabalho e dizia para o cara, já que você está em casa, já que você está em casa, vá buscar os meninos na escola. Já que você está em casa, vá fazer a feira. Já que você está em casa, quer dizer, além da facilidade da geladeira para ir lá pegar cerveja, ou pegar um bolo gostoso e comer, e aí vinha a obesidade e o problema de bebida, além disso, essas atribuições todas caíram em cima do cara que estava em home office. Em muitos casos. Entendeu? Então, criou-se assim... Quando veio esse momento atual, eu acho que poderia perfeitamente ser trabalhado e ter pessoas em home office e pessoas presenciais. Todos os dias. Não tem problema. Tem que preparar. Mas não preparam. Improvisam. Dizem assim, você vai ficar em home office. Você vai ficar no escritório. Por quê? Porque vai. Não é assim. Isso dá um podcast. Só trazer uma pessoa especialista em empresa que trabalhou um home office de forma brilhante, né? Deixa eu dar uns alôs aqui logo para a galera que está aqui conosco desde o início aqui. Cláudio Boaventura, Claudão, tivemos lá em São Paulo, figura maravilhosa. Disse aqui... e a gente virou cliente lá da Porto Seguro, valeu, Cláudio. O Edu também esteve lá conosco, valeu, Edu. Cláudio Aziz, Geraldo Shoa, Ferrarese aqui, também conheci Ferrarese lá em São Paulo. Parabéns por mais um ano de vida, Geraldo. Você está recebendo aqui os cumprimentos da galera. Ivana, dando os parabéns. Quem mais aqui está conosco aqui? Renato Nóbrega, parabéns, Geraldo. O Cláudio Boaventura também está dizendo feliz aniversário. Fiquei sem conhecer você e Ramon pessoalmente, mas a família da Porto Seguro foi o show. Falei, vocês faltaram na quinta. Mas vamos lá. Não faltaram não, né? Estava em compromisso. Olha eu falando besteira aqui. Ramalho VS, Edivaldo Filho, bom dia a todos. Posto Lemos de Santana, de Santana do Ipanema, Alagoas. Aqui a gente já perguntou. Flávio Vasconcelos aqui, bom dia a todos. Especial para Geraldo Lucena. Poxa. Tá bem você, viu? Paulo Diogo, lá da Rede Deep, de Guaratinguetá, lá São Paulo. Um extraordinário e abençoado dia a todos. Me atrasei um pouco, mas não poderia deixar de ver você. Valeu, cara. Carlos Alberto também comentou aí, bem bacana. Bom dia a todos, parabéns, Nélio, Geraldo, Ramon, por nos proporcionar o conhecimento do CPF por trás do CNPJ. Aí. Que isso aí é bom. Você conhece Carlos Alberto? Carlos Alberto conhece, mas... É o famoso Carlão. Carlão, veio junto. E, professor, a gente... Desculpa, Nélio, você continua. Não, o Ricardo Carvalho aqui, para não deixar de falar com ninguém aqui, né? Também está dando os alôs aqui, acho que alguns segmentos irão continuar assim, de forma híbrida. Ele está comentando. E Ricardo é cliente da Porto Seguro também, da Nortear, é gente do bem, lá do posto Ararinha Azul, tem na Bahia e tem em Alagoas. Roberto Cauzin, Maria Vitória sempre conosco, Lisete Valença também aqui conosco, Edivaldo Filho. E Raíssa Lira, que é nossa colega de trabalho aqui, Raicinha, comercial aí, top. Você vai ter trabalho agora, viu? Você arrocha. E a gente, complementando o que o professor estava falando, dessa questão do virtual, do presencial, a gente até aqui no podcast, todos os podcasts têm sido sensacionais, mas você sente uma diferença de quando a gente tem um podcast presencial... E quando nós temos um podcast virtual, né? Que às vezes, realmente pela questão de locomoção, o próprio Covid, às vezes a gente não consegue juntar todo mundo na mesma mesa para discutir. E a gente às vezes até quer, todo mundo inclusive fala, né? Se a gente tivesse aí para fazer junto, o próprio Otávio comentou, muita gente, e isso a gente sente essa dificuldade também aqui no nosso dia a dia, né? Mas eu quero pergunta. Tem uma pergunta aqui de um amigo que Arthur não conhece. O nome dele é Vladimir. Mandou uma pergunta aqui, Vladimir.
Como o RH deve enganjar os talentos que a organização precisa. Como o RH deve enganjar os talentos que a organização precisa. O papel do RH diante dessa conjuntura toda, né, de desenvolvimento de pessoas. E eu vou complementar. Em tanta diversidade hoje, porque o mundo está partindo por uma paranoia que eu respeito demais, mas eu sou a favor da união e não da divisão. Né? Tem pessoas que querem colocar caixinhas separadas e ter leis especiais, tudo um para cada um. Eu acho que a lei tem que ser geral e as pessoas têm que se respeitar e se unirem na diversidade de cada um, e não estar criando clusters e separando por qualquer coisa que existe. Eu abro até um parênteses aqui, Arthur, e tem muitas empresas, a gente convive com diversos empresários, onde você não entende o papel do recurso humano dentro da corporação, e às vezes você tem um setor pessoal que trabalha folha e chama de RH. Você vê o nível que se tem hoje e realmente a necessidade de você ter um departamento específico de estar tratando, né, gente, né, tratando com pessoas. Né? Eu já esqueci a pergunta. Qual é a pergunta? Como o RH deve enganjar os talentos que a organização precisa? Papel do RH. Vladimir Barros é um craque. Tecnicamente, ele sabe a resposta dessa pergunta. Sabe? Tanto quanto eu. Mas eu sei por que ele faz essa pergunta. É exatamente para puxar isso que vocês estavam ponderando. A verdadeira valorização do RH. O RH, em muitas empresas, ainda é tratado como uma gestão de pessoal. Folha e registros. Registros, saídas, entradas, etc. RH é uma tecnologia, na verdade. Uma tecnologia que começa com recrutamento e seleção. Se você parar para pensar que um recrutamento mal feito implica em prejuízo, entendeu? Porque essa pessoa não vai conseguir ficar, essa pessoa vai terminar dando problemas, entendeu? Então, o recrutamento, quanto mais ele segue uma orientação técnica de como deve ser feito, entendeu? Que começam, na verdade, com a demanda do novo profissional. Então, como é que eu estou precisando de um profissional aqui. E se eu não souber dizer o perfil, o RH vai supor alguma coisa e vai oferecer alguém que ele acha que deve. Então, você vê como é importante que o executivo entenda de gente, entenda do cargo, saiba quais são as atribuições do cargo, saiba quais são as responsabilidades que vai cobrar daquela pessoa. Porque ele precisa dar uma demanda bem feita para o RH. O RH pega isso e faz uma escolha adequada. Vou dar um exemplo mais prático. Se, por exemplo, eu vou contratar alguém para uma área internacional, onde falar inglês é fundamental. Aí pego uma pessoa, porque eu fui com a cara dela, porque é bacana, o cara tem isso, tem aquilo, mas não tem inglês. Eu vou ter que pagar depois um curso de inglês para ele. Né? Tem um inglês razoável, vamos melhorar o inglês dele. Aí vai investir. Então, tempo, né? No duro, um recrutamento com seleção muito bem feitos previne despesas de treinamento, despesas de entradas e saídas, despesas de conflitos que essa pessoa vai gerar. É muito importante. Muitas empresas estão terceirizando essa atividade. Se for bem feita a cadeia, não tem problema. Mas se não for bem feita a cadeia, porque o RH interno, ele tem uma informação da alma da cultura organizacional que nenhuma empresa terceirizada vai ter. Concorda comigo? Então, você começa o recrutamento e seleção. Aí depois você vê a avaliação. Depois você vê. A avaliação apresentou quais gaps de treinamento. Esse. Então, treinamento. Não é mais treinamento. Essa pessoa tem uma movimentação necessária. E ela não... Por exemplo, trainee. Se você tiver um programa trainee, você terá que ter, não é uma questão de pode ter, não. Terá que ter uma série de expectativas ou de perspectivas. O que segura um trainee de alto talento
Não é grana. Você pode dizer assim, eu te pago o dobro. Não saia não, eu pago o dobro. Não segura. O que um trainee, uma pessoa com talento, o que retém o talento nas empresas é perspectiva. Eu olho e vejo uma estrada na minha frente. E eu tenho como acelerar. Eu tenho como ir por ali para os meus objetivos. Essa pessoa fica. Então, né, remanejamentos. Aí vem o capítulo no RH, da tecnologia de RH, vem o das remunerações. A remuneração tem que ser justa, tem que ser bem posicionada, tem que remunerar, sobretudo, os deltas de resposta, ou nas respostas. E por aí vai. Quer dizer, você vê que é uma sequência de coisas que é o RH quem faz. Um RH que não conheça essa tecnologia vai ter dificuldade. É muito profundo isso. Eu já aproveito essa dificuldade aqui e eu vou trazer uma facilidade. Vamos para os comerciais, a gente volta já já. Nasce um novo conceito em negociações, unindo transparência junto às relações. Mas com a corretora, uma empresa de relacionamento comercial. Bio e Petro Energy, mais experiência e credibilidade. Bio e Petro Energy, mais confiança e seriedade. A escolha certa, esperando por você. Bio e Petro Energy, mais experiência e credibilidade. Bio e Petro Energy, mais confiança e seriedade. A escolha certa, esperando por você. Na sua próxima negociação na compra de biocombustíveis e derivados, faça a escolha certa. Bio e Petro Energy. Mais que uma corretora, uma parceira para o seu negócio. Ligue ou entre em contato conosco pelo telefone 81 996 16 45 23. Bio e Petro Energy. Credibilidade e o melhor atendimento com os melhores profissionais do mercado. Esperando por você. Bio e Petro Energy. Eu me lembro de uma aula, uma das aulas aí que eu tive a oportunidade de aprender, né, com o Arthur. Foi, em algum momento, ele até comentou agora, foi sobre a questão do conceito. E ele desenhou na época, ele pegou um quadro grande e desenhou a espiral, né? Aí o espiral diz, olha, tudo começa com a ideia. Deixa ele fazer aqui. Não é possível. Pronto, Aí, esse negócio aí foi um aprendizado. É um looping. Exatamente, o looping. É o 8, amigo. Depois eu faço meus comentários. Explica aí, professor. Fala, o que é isso, Arthur? Como é que funciona esse ciclo aí? São os vetores. Às vezes a gente está no meio você tá perdido e você não sabe onde é que você está e precisa vir uma pessoa para olhar a sua fotografia e entender o processo e tentar ajudar a sair daquele 8, daquele loop que a gente está aí. O professor Arthur fez isso de forma com uma competência incrível, pelo menos na SAT. Quando eu entrei na SAT, a empresa vendia 25 milhões de litros, né? Saía lá muito mais de 350 milhões de litros. Então, assim, uma empresa pujante e maravilhosa que eu trabalhei e tinha muito disso, né? Em momentos de crise, quando o bicho pegava, a gente tinha que entender o processo para poder sair do processo do 8 que a gente estava. E tiveram vários, não foram poucos, não. E momentos maravilhosos de aprendizado que não sai nunca, isso fica na gente. Isso é muito bacana. A Maria Vitória já está comentando aqui. Sem dúvida, o professor Arthur, ele é o cara de verdade. Show, estava precisando disso hoje. Uma aula... Deixa eu voltar aqui que saiu. Eu estava precisando disso hoje, de uma orientação como essa aula de hoje. Seu Arthur, isso que falo todos os dias. E uma excelente aula com esses professores. Vamos lá, câmera. Para essa câmera aqui, você fala para o público geral. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, hein, né? Tá aí?
Tá assim. Deixa eu só pedir para... Nossa, Pode entrar pode entrar aí, não tem problema tem uns nenhum. Não, aqui. pode ser assim, pode ser aí mesmo. Aí é melhor? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos E sim. a gente Tá bom aí. é ao vivo. Beleza. Aí. Então, toda a história organizacional é feita através de uma curva como essa daqui. Essa aqui é uma curva de crescimento e desenvolvimento. Uhum. Ela podia estar sendo feita assim para baixo, era uma curva de extinção. Ou na horizontal é uma empresa que se transforma, mas não evolui. Essa daqui é uma empresa que evolui. Uhum. Ela nasce de ideias. Uhum. Essas ideias, elas são testadas. É aquilo que eu falei em certo momento. Viram crenças, são testadas, viram valores, são testadas, viram paradigma. Aí, naturalmente, toda história organizacional vai encontrar, como agora estamos encontrando, um novo mundo com novas expectativas, com novas ferramentas, novos instrumentos. Né? Então, se você, porque teve, e aí uma das coisas curiosas que eu sempre marco, pode deixar aqui agora. Se você se agarra com seus paradigmas, cai na primeira armadilha que Geraldo fala. A primeira armadilha é exatamente repetir o vermelho. Não deu certo? Olha, foi dando certo, deu certo, ficou ainda melhor, ficou fantástico. Mas aí vem o mundo e pede azul. Está pedindo uma transformação. O mundo está pedindo novas formas de gestão e de atuação. E aí o que acontece? Você se agarra com o quê? O sucesso. O maior inimigo da mudança e da transformação é o sucesso. Você se agarra com o sucesso e aí cai aqui dentro. E começa a rodar aqui dentro, vai se fechando um ciclo vicioso. A empresa pode ir à falência se cair nesse looping. Cair aqui dentro. A outra armadilha é aqui fora. Você entendeu, fez um treinamento, ou o que fosse, aprendeu o novo, começa, mas essa fase inicial aqui, estão lembrados, ó. Repete o ciclo. É a fase da nova ideia. Então, ela ainda é frágil. Sobretudo se você argumentar com uma certeza do paradigma. Então, você está pedindo para o ser humano trocar certeza por dúvida. Quando você pede ao ser humano para trocar certeza por dúvida, é um drama. É muito complicado a pessoa aceitar essa troca. Mas vamos admitir que começou a criar, o número 1 está ali, imbuído do propósito, está pegando junto com a turma, vamos que vamos. Precisa romper essa bola aqui. Isso aqui é uma área de turbulência. Essa área de turbulência ela é importantíssima porque ela começa a mostrar a fragilização desse padrão vermelho de resposta. Ele começa a ficar tênue, a ficar fraco. Mas acontece que o novo padrão azul também é frágil ainda. Mas a gente tem que apostar no novo com unhas e dentes. Se não apostar, e com a presença da hierarquia marcando ali em cima, para começar a ver a crença, o valor, o paradigma e preparar o pessoal para mudar de novo. Que vai acontecer. Vai acontecer. É uma questão de mais 10 anos para frente, é o que se fala de 10 anos, mas não exatamente isso. Se por acaso começar a bombardear o sistema de cobranças, ó, começa a dizer assim, cadê o resultado? Cadê o resultado? Porra, tá demorando a sair, a gente do outro jeito a gente conseguia mais, agora não está conseguindo, o que está acontecendo? A cabeça das pessoas faz como que um giro. Eles dizem assim, quer saber do negócio? Eu vou fazer do jeito velho mesmo, porque do jeito velho dava. Aí roda para trás e aí cai no outro ciclo vicioso, fechado aqui dentro, e a empresa se complica. Então é isso que está sendo vivido. No duro, nós estamos vivendo exatamente isso. Nós estamos tendo que transformar e que segurar os padrões transformados e fazer com que eles sejam efetivos. Se a gente conseguir isso, tudo bem, a empresa vai viver um tempo aí de muito progresso. Rapaz, Tá dizendo aí, Geraldo? Meu amigo, eu voltei ao passado agora com essa revisão, com essa aula. Esse modelo foi sempre para mim assim
norte. É verdade, é verdade. Porque com ele as pessoas entendem com muita clareza o que precisa ser feito e por que precisa ser feito. E Com mais certeza. que isso, que precisa haver vontade política para valer. Arthur, e a capacidade de se reinventar, né? E se lançar o novo também, né? É lógico, tudo com planejamento, ninguém é responsável, né? A ponto de você não fazer as coisas dentro de uma ordem, de um planejamento. Mas, assim, a gente convive com muitas empresas. E uma das coisas que a gente identifica muito forte é a questão do ciclo, do paradigma. De estar no paradigma, você dentro do ciclo de paradigma, a empresa trabalha, tem os processos que às vezes os próprios processos eles são obsoletos, né? E o esforço é tão grande e não está gerando resultado, não está gerando valor, né? Isso acontece muito dentro das corporações. Acontece. Você pegou um ponto muito importante. Quando uma resposta vermelha dessas que eu fiz aqui, um paradigma, ele entra numa área de turbulência, porque esse círculo é a turbulência ambiental. Por exemplo, uma campanha política maluca como essa que está aí, novas diretrizes, conflito entre o Supremo. Então, essa coisa toda vai gerando turbulência. Insegurança jurídica gera turbulência. E todas as outras coisas que estão acontecendo aí estão colocando. Então, o problema hoje é no mundo inteiro, gera turbulência. Exato. A inflação da Europa é maior do que a do Brasil, gera turbulência, entendeu? Dá medo. E o medo é a turbulência ao nível do indivíduo, entendeu? Aí ele se sente com medo, e aí a ansiedade sobe. Tudo isso é complicado. Agora, quando você tem uma resposta entrando nessa área de turbulência, ela começa sutilmente a perder a eficácia. É verdade. É aí que entra a grande capacidade do dirigente, do número 1, da diretoria. É por isso que eles hoje têm conselhos que trazem pessoas para fazer parte, para integrar, para ajudar com o ouvido descontaminado e a visão descontaminada a ver problemas, a enxergar os problemas. É por isso. E aí essas pessoas têm que ter esse feeling, essa habilidade de ver que a resposta foi muito boa, deu muito lucro, mas está na hora de mudar. Olha, eu cheguei a trabalhar com uma multinacional lá em São Paulo, em que todo ano que a coisa começava a ficar muito boa, foi tudo redondo, foi tudo muito bom. O presidente dizia, está na hora de mudar. Mas está tão bom, pô, está redondo. Está na hora de mudar. E você falou Ele do sucesso, mudava no auge. Caramba. Eu trabalhei com empresas que, quando essa coisa acontecia, ele trocava a patota da direção. Nossa. O grupo diretivo saía todo. Quando não saía só o número 1. Pegava o número 1. Pô, o cara deu um show aqui. Mas tá na hora dele fazer esse show em outro lugar. Aí mandava pro Chile, mandava pro Peru, mandava para algum lugar. O cara, ele já sabia que ia. Era da cultura organizacional. Entendeu? Então, Que bacana. essa sensibilidade, esse feeling de que a resposta antiga já não é a mesma, é crucial para a escolha da Azul. Essa sistemática e determinação forte para segurar a Azul na fase inicial, porque é uma nova ideia. É uma crença em formação. Não é uma crença formada, nem muito menos um paradigma formado ou um valor formado. Não é. Está começando. Para a gente romper a turbulência, vamos admitir que as coisas se organizem aqui no país. Ontem eu conversava com um economista, meu sobrinho querido, amigo, Marcelo Moraes, Marcelinho, filho de Marcelo. Marcelo também é um excelente economista. Pois bem, e o Marcelinho com uma leitura do futuro muito boa. Muito boa. Ele disse, rapaz, não tem como dar erro. Não tem como não dar certo esse Brasil. país, do Brasil.
E ele fez toda uma leitura muito consistente, muito objetiva, muito concreta. E fiquei muito bem impressionado. E me deu até uma certa esperança, porque apesar de eu procurar nem ser otimista, nem ser pessimista, eu procuro uma linha realista, mas está difícil, né? Está ficando difícil a gente segurar essa linha realista sem bandear para o pessimismo. Eu fujo dele. Entendi. Eu tenho uma pergunta aqui do Robério que eu acho bem pertinente. Robério Assunção, conhece essa figura? Robério trabalhou na Ali, né? Robério Assunção? Robério foi gestor do COF aqui em Natal e trabalhava no Ceará também. Hoje ele está na Cavalo Marinho. Pronto. Ele grande tem uma Robério. pergunta que eu acho bem top para essa nossa discussão. Diz, professor, um grande aprendizado em escutá-lo. O senhor acredita na transformação e adaptação de colaboradores, mesmo que a seleção e recrutamento não tenha sido feito de forma adequada? Desentortar o... Claro, até porque essa é a realidade que existe, né? A realidade que existe. O pessoal ainda não dá muito, todas as empresas, naquele recrutamento e seleção adequado e coisa e tal. Tem muita coisa para ser feita. Mas, claro que pode desentortar. Tem alguns que desentortam, tem outros que não desentortam nem com treinamento. Quebra. Isso eu estou dizendo. Eu cheguei a fazer trabalho em São Paulo com equipes de uma multinacional alemã e depois do 4º seminário que eu tinha graus diferentes que iam sendo mais profundos cada vez. E o elemento central era feedback. E aí, quando chegou era a minha pergunta, quinta vez que o sistema de avaliação determinava que tinha que ser feita alguma coisa com a área dele, aí eles falam assim, rapaz, eu não quero mais fazer trabalho com Arthur Marinho, não. Ele vai me dizer a mesma coisa que ele já me disse 3 vezes ou 4 vezes, ele já me disse isso e eu não consigo mudar e coisa e tal. E eu preferia não fazer. Às vezes aí está torto. Tem pessoas que têm paradigmas tão arraigados, tão ferrados, que você pode ser lógico, você pode ser direto, você pode ser claro. Agora, o princípio que orienta qualquer abordagem comportamental é um princípio muito curioso. Vocês talvez não saibam disso. Todo ser humano saudável que eu digo é cabeça, e tem uma cabeça boa, quer dar certo. Lógico. Quer ser feliz. É por isso que muita gente aproveita muito as abordagens comportamentais e melhora muito. Melhora muito. Eu tenho também exemplo de pessoas que chegaram a presidente de empresa e eram um gerente. Quando eu conheci, um mero gerente. E ascenderam. Por quê? Porque o ser humano saudável, o ser humano que nunca ouviu, ele faz daquele jeito que nunca ouviu ninguém dizer que daquele jeito dava problema e que de outro jeito podia não dar. Então, nestes casos, principalmente nesses casos, quando você mostra... Geraldo hoje me comoveu. A palavra que eu vou usar é essa, exatamente. Mostrando o quanto ele lembra de coisas... E o quanto e como essas coisas coisas que ele ouviu em seminários comigo. E o quanto e como essas coisas contribuíram para a vida dele. Mas foi citando assim, verdade que ele também virou consultor, como o Nelly também virou consultor, e a gente vai repetindo e termina aprendendo. Que não tem nada que ensine mais do que ensinar. Eu não conheço. Muito legal. Não conheço. Mas o fato é que o ser humano saudável, ele quer dar certo. Sim. Ele quer ser feliz. Ele quer ganhar mais. Ele quer evoluir na carreira. Ele quer viajar. Ele quer jantar nos melhores restaurantes. Ele quer ter um carro importado. Se for um ser humano normal, não quer isso, coisas dessas. Um pode não querer o carro, outro pode querer outra coisa. Mas, de um modo geral... As pessoas querem, elas precisam, e isso é uma condição da sociedade capitalista. Conceder isso para o talento, para a pessoa que se dedica e que quer atingir resultados.
cada vez maiores. Maravilha. Eu vou dizer, professor Arthur, que as eleições até hoje servem e serviram para as pessoas que eu desenvolvi, né? Que eu tive a oportunidade de liderar, né? E tem um ponto aí que eu ia falar, agora eu vou tocar no assunto. Inicialmente, você falou em latente, né? E questão de feedback, né? Só queria que você deixasse essa pergunta para o último bloco. Tá bom. Porque a gente tem um comercial agora. Pode ser? Aí você segura essa pergunta aqui. Essa é quente. Essa é quente. O que te faz levantar cedo e encarar tantos desafios? Pra gente que trabalha na MEG, nossa força vem da fé e o orgulho em nosso trabalho. A gente faz muito mais do que produzir etanol puro e transportar combustíveis de qualidade. A gente leva força para o Brasil. A MEG chegou e está ao seu lado. Tem cadastramento simplificado e o compromisso de entrega ágil e flexível, com pontualidade, segurança e ainda respeita a natureza. Proprietária da agroindustrial Tabu, referência na produção de etanol, a MEG une a experiência belga com a ginga brasileira. O nosso trabalho move o Brasil e o que move a gente é a sua confiança. No fim das contas, o que gira o mundo é energia. Escolha a energia boa. Use combustíveis da MEG Distribuidora. Hoje a gente escuta tanta técnica, rapaz. Livros e seminários sobre gestão, né? Gestão de comportamento, gestão de pessoas e seminários, né? O rapaz não conta. Mas uma coisa assim que ficou muito forte na vida da gente é essa questão de latente, né? Isso é uma coisa é uma armadilha na realidade. E quando você fala em latente, você fala em falta de feedback, né? Também. Uma coisa tá interligada à outra. E a pergunta, Arthur, é o seguinte: a importância do feedback e como dar e saber ouvir feedback dentro das corporações, né? É simples, feedback é uma coisa muito simples. A verdade é que sem feedback não tem solução. O feedback é uma ferramenta fundamental de dinâmica interna de grupo e de gestão da liderança sobre esse mesmo grupo. Então, o que acontece é que fazem outra panaceia com feedback, entendeu? Fazem cartilhas de feedback, fazem receitas de feedback, quando, na verdade, o feedback é uma informação, uma relação de confiança. Então, para falar de feedback, eu tenho que falar de relação de confiança. Para falar de relação de confiança, eu tenho que falar da outra palavra que você usou aí, que latente. É o latente. O latente é tudo que fica não resolvido pela sensibilidade de alguém. Quer dizer, você disse alguma coisa para mim que foi além do meu ponto de tolerância e de aceitação. Sobrou. Então, isso que sobra fica latente, fica guardado, fica dentro do meu subconsciente. Então, eu fico com aquilo e aí eu quando vou falar com você, eu tenho um pé atrás, tenho uma certa cautela. Assunto não resolvido, vamos dizer assim. Então, o latente funciona brilhantemente numa relação de confiança. Então, se eu quero ter relação de confiança, eu tenho que aprender toda uma metodologia de resgate de latentes e fazer o resgate dos meus latentes. Aí eu crio, a partir daí, um campo de confiança. Com esse campo de confiança estruturado, aí eu vou para o feedback. Por quê? Um feedback, você pode chamar de feedback. Eu estou fazendo tudo que a cartilha diz. Venha cá. Sente aí, por favor. Quer cafezinho? Quer uma água? Nessa altura, se não há confiança, o cara já entra em pânico. Olha, eu estou querendo ajudar esse cara. Eu estou querendo ajudar essa pessoa. Mas quando eu chego e diz assim, sente, você confia em mim, não? Ninguém vai dizer que não confia no chefe. Não, certo. Confio 100%. Pois é. Aí você chega para essa pessoa e diz o que você está dizendo. Ele não ouve feedback. Ele ouve crítica. A grande diferença da crítica para o feedback
é que o feedback é uma crítica com confiança. Quando você tira a confiança, o feedback vira crítica. O que a pessoa tem que fazer, a psicologia dela tem que fazer quando se sente criticada? Justificar-se, explicar-se, defender-se. Eu estou sendo criticado. Está dizendo que eu não fiz, que isso, que aquilo. Então, ele começa a se justificar. Quando a pessoa ouve feedback, a cabeça dela fala assim, pô, esse cara é meu amigo, confia em mim, eu confio nele, ele está querendo me ajudar mesmo. A reação é de aceitação. Então, o que é importante do feedback não é dizer, é fazer com que ele desça, o feedback desça no ouvido do seu colaborador, do seu colega, da pessoa a quem você está falando. E para conseguir isso tem que ter confiança. E se tiver boi na linha da relação de confiança, não vai conseguir. Ele vai ouvir crítica. Então, a gente, no treinamento que nós fazemos, nós ensinamos... Você então, passa todas essas indicações. Depois de passar essas indicações, você entra nas indicações de feedback. Aí vamos voltar para a sua pergunta. Quando eu dou um feedback para alguém, eu tenho que fazer uma coisa essencial. Pouca gente faz. Isso para feedback, para instruções e normas, para orientações de trabalho, chama-se paráfrase. É um palavrão, mas que quer dizer uma coisa muito simples. Eu tenho que pedir à pessoa. Qual é o segredo? Pedir com humildade. Se você chegar assim, você entendeu o que eu disse, né? Repita aí o que eu pedi para você fazer. Aí o cara nem precisa, entendi tudo, não entendeu nada. Tá claro. O cara sai confuso da reunião com você. É verdade. Agora, se você chegar e disser para ele com humildade, cara, eu posso não ter comunicado com a clareza que eu queria comunicar. Às vezes você está falando e está vendo na expressão do outro a confusão, a dúvida, um senho franzido, um mal-estar. Aí você diz para ele, eu posso não ter sido claro. Repita com suas palavras o que eu acabei de dizer para você em feedback. Você vai cair da cadeira. Qualquer um cai da cadeira. O cara absorveu 10%, 20%, 30%. Mas quando ele diz, você tem a chance de... Não foi exatamente isso aqui, foi exatamente o seguinte. Porque o feedback é uma comunicabilidade, é uma expressão, é uma técnica de comunicabilidade interpessoal. Tá certo? Então, nesse momento em que você está colocando com essa precisão e pedindo, você tem que chegar para o outro e dizer assim, você precisa de um exemplo? Porque é de ouvir feedback, da técnica de ouvir feedback, que tem isso. Você pode pedir exemplos, é um direito que você tem. Você tem que ouvir o feedback do começo ao fim, prestando atenção, que é o que estão chamando agora, porque o ouvir ativo. Ouvir ativo é isso, prestar atenção no que está sendo dito. Se possível, um papelzinho, anotando, registrando. Sai daquela história do gemido. Tem gente que ouve feedback assim, e não está ligado no que o cara está dizendo, está gemendo. Esse gemido, muita gente... Eu gosto de falar dessas coisas assim, com essa descontração. Mas é verdade. É verdade. Eu não complico nada do que eu passo. Eu procuro simplificar ao máximo. Não vou atrás de grandes teorias. Não, aqui, ó, pão, queijo. Vamos entender e vamos usar. Então, quando eu dou um feedback e peço uma paráfrase, eu garanto a minha comunicabilidade. Quando eu escuto um feedback, eu posso também pedir para fazer uma paráfrase. Eu fiquei confuso. Eu digo, olha, você me permite, eu posso não ter ouvido direito. Deixa eu dizer com minhas palavras o que eu entendi. Quando a pessoa fala, você está dando a chance do outro de ajustar, corrigir. Ou seja, são coisas que precisam ser praticadas naturalmente daqui para frente, se já não são. Por quê? Porque é com essas coisas que a gente vai criar os times
de melhor processo resolutivo e de melhores resultados. Pedir exemplos é fundamental. Me dá um exemplo disso. Eu não vou discordar. Eu sempre digo, você ouviu um feedback, terminou de falar, você não quiser uma paráfrase, você diz assim, olha, eu nem estou concordando, o meu silêncio não significa que eu estou concordando com o que você disse, nem estou discordando do que você disse. Eu quero pensar. Uhum. É um direito. É um direito. Aí você leva para pensar, elabora, agora dê um retorno para a pessoa. Olha, eu pensei e localizei isso, vou tentar ajustar isso, vou tentar corrigir isso. Por quê? Porque se você não der o retorno, a pessoa, se não for seu chefe, que tem a obrigação de usar o feedback como ferramenta de gestão, mas for um colega, ele talvez não dê o segundo. Talvez dê o segundo, não dê o terceiro, nem dê mais. Pô, digo para Geraldo, ele faz a mesma coisa. Por que eu vou continuar dizendo? Então você tem que dizer. Não significa que eu estou concordando, nem que eu estou discordando. Eu vou pensar e te dou um retorno. Essa é a forma certa. Essa do exemplo eu achei maravilhoso, porque muitas vezes você está falando e a pessoa está com dificuldade de achar qual é o momento que ele está sendo assim. Eu uso muito um exemplo, eu quando me casei, na lua de mel, era um lençol de casal, e minha esposa se virou e eu fiquei a noite todinha no frio, batendo os queixos e para não puxar. Não teve coragem de puxar o lençol. Não tive, eu não queria incomodar para acordar. No dia seguinte eu peguei um outro lençol e peguei. Aí minha esposa disse, já vai começar o casamento assim? Já um lençol para cada um? Eu disse, minha filha, aconteceu isso aqui ontem à noite. E eu com muito jeito para não lhe acordar, eu passei a noite com frio. E para não acontecer de novo, eu peguei um lençol para mim. Aí ela disse, entendeu, pronto, resolveu. Se eu não tivesse dito o exemplo, comunicação eu ia ficar clara. A vida todinha arrastando essa corrente, desde o primeiro dia que ele quer separar, é um lençol para cada um, é assim as coisas. E é exatamente isso, né? Essa questão do alinhamento, da transparência, da confiança e é fundamental, né? Na realidade desse processo. E hoje em dia se fala muito, Arthur, na questão de avaliação 360 graus e tal. Eu quero reforçar apenas um pequeno detalhe, que é o seguinte: o feedback ele não é só do chefe para o funcionário, né? Ele é também do subordinado, né, para o chefe também. E também é para o par, né, para o mesmo nível também, em termo hierárquico. Então, isso é importante também. E dar feedback é dar oportunidade de crescimento também. E receber feedback é se dar oportunidade de crescimento. Isso é fundamental. Isso em todas as relações, né? Ele comentou aqui entre isso dentro de organização, dentro da vida. Eu lembro que tem uma história de um cidadão que ele chegava e perguntava para a mulher: "Você viu minha toalha?" E a mulher não respondia. "Você viu minha toalha?" E a mulher não respondia. Aí começou a confusão e aí foram na terapeuta. Aí, doutora, eu falo com minha esposa, eu falo para ela, eu pergunto onde é que tá as coisas, eu quero me comunicar, mas não tô sendo ouvido. E, doutora? Ou seja, o problema de audição estava nele. A esposa estava respondendo, a terapeuta estava falando com ele e ele não estava ouvindo. É um grande exemplo. Então, é um grande exemplo, né? No feedback, você tem que estar próximo, você tem que estar ouvindo, você tem que estar junto. E essa troca de informações, como cresce? Eu escutei por tabela isso que o senhor apresentou agora, professor. E o Geraldo, ele sempre falou muito disso. Feedback a gente ouve, a gente absorve, a gente leva para casa, a gente pensa. E, cara, como isso... Eu trouxe isso para você ver a influência do senhor. Eu trouxe isso pro meu relacionamento. E quando a gente... Eu sou casado há 11 anos e eu conversando com minha esposa, eu digo, tá, beleza, mas vamos lá, que é o problema? Como é que eu resolvo? Como é que eu posso te ajudar? Mas nós temos 2 filhos e é bacana a brincadeira dentro de casa. E eu digo, beleza, vem cá. Você está trazendo aqui o problema, qual é a solução? Como é que eu posso ser mais útil aqui para te ajudar no dia a dia? Isso você leva para a corporação, você leva para a empresa. Ah, não, mas o comercial está fazendo pedido, não tem como entregar. Tá, beleza, calma. Junta aqui todo mundo. Como é que a gente resolve? Você tem alguma sugestão? Você tem alguma ideia?
Porque o problema está estampado. Agora, vamos atrás de solução. A força motriz aqui da corporação é para a solução, não para massificar o problema. Isso que é bacana. A melhor coisa do mundo é você se colocar no lugar do outro. Porque aí quando você veste o boné do outro, aí a pele do outro, você entende o grau de dificuldade. Eu usava isso muito no dia a dia do trabalho, quando eu vi um colega, um colaborador que estava junto comigo, um parceiro, que ele estava falando muito ruim de um determinado setor, eu fazia, vem cá, você sentou com essa pessoa que você está falando, você já viu como é que ele trabalha, como é o nível o que ele faz com a sua informação? Vai lá, senta com ele, entende o que ele faz, porque às vezes você quer que seja do seu jeito, mas o seu jeito não dá para ser feito. E veja qual é o melhor jeito de fazê-lo. Então, isso aí você vai tirando as arestas. O inverso é verdadeiro também. Eu me lembro muito bem que o Marcos Vinícius, que é sócio na Porto Seguro Brasil, ele saiu do comercial para o financeiro lá na Alisat. E ele foi captado, tiraram o meu melhor cara que eu tinha na época, e eu cedi porque eu sabia que era bom para a empresa e era bom para ele também como profissional. E nunca reti talento, tem mais é que voar. E ele foi lá com esse sentimento, dizer assim, mostrar que o financeiro não precisa ser tão duro, ele pode ser flexível, entendendo um pouquinho do lado comercial, botar um comercial para tomar conta do financeiro, sem perder as diretrizes e os rigores do negócio. Eu acho que isso que nós estamos focando agora, principalmente a sua fala, Nélio, ela traz aqui para a mesa a questão da humanização do trabalho. Se fala de humanização hoje, é desse respeito, é dessa consideração. É isso que foi falado ainda há pouco por você também, que é a questão do chegar junto, do estar junto, do conviver, porque isso aí vai gerando confiança, entendeu? Com confiança, olha, tem poucos livros sobre confiança. A gente tem que ler sobre confiança, tem que aprender a mexer em confiança, a trabalhar com confiança, tem que ir. Não é uma questão alternativa, não é uma questão necessária. Porque se tiver confiança, sua liderança flui. Até no dia que você dá uma estourada, faz uma coisa, o pessoal escuta, ele está nervoso. Ele não é assim. Ele não é assim. É legal. Você percebe? Quer dizer, até quando a gente falha como líder, como chefe, como dirigente, mesmo nessa hora que você falha, o grupo faz uma leitura positiva. Entendeu? E uma coisa que escapou lá com o feedback, era bom repor, que hoje o Geraldo falou muito nisso. Eu sempre digo que a forma de ouvir feedback, na hora que você se posiciona para ouvir feedback, você tem que não conjugar. Isso pode até ser contratado. Na hora que você vai dar um feedback, você contratar com a pessoa, que ela não conjugue 3 verbos. Justificar-se, explicar-se e defender-se. Você vê que esses 3 verbos eles têm a ver com a crítica. Quando eu sinto criticado, eu me justifico, me explico, me defendo. Se você tira esses verbos, você meio se habilita a ouvir o que aquela pessoa está dizendo e dizer aquela frase. Eu vou concordar nem discordar, vou levar para pensar. E pense e internalize, porque está incomodando alguém. Ou a muitas pessoas. Aí você tira a possibilidade de bloqueio negativa do que está sendo dito, né? Tem que estar aberto a ouvir. E só para complementar isso aqui, a gente está chegando já passou das 11 horas e o compromisso aqui é compromisso. A gente não vai estender muito o programa, até porque, se tiver o jeito, a gente vai fazer um outro programa, porque o homem aqui é bom de verdade. Aí vai depender da agenda do professor Arthur Marinho. Mas, às vezes, você vê um profissional perder a cabeça em algum momento, mas é o pingo que transborda o copo. Não foi aquilo que fez tudo aquele alvoroço. Foi o acúmulo de latentes durante todo um período que, por uma bobagem, deu-se um problema que ficou irreversível pelo nível de excesso. É verdade. Isso é fato. Mas aí a nossa gratidão, né, Arthur? Nossa gratidão aí por relembrar, né? Pô, voltei às aulas iniciais aí de aprendizado e que tenho a certeza, Arthur, que isso replicou para muita gente. Eu tenho certeza que muitos liderados nossos também repassaram, assumiram gestões e repassaram, né?
que é a questão do bem, né, que você faz às pessoas em termos de crescimento e oportunidade. Mas já te agradeço de imediato. Quero agradecer também a todos que parabenizaram aí o nosso 51 anos, viu, Nélio? 51, é? 51 aninhos. E pra... O nosso não, o seu, né? Eu tô com 56. É forma de dizer, rapaz. E para Agradecer a todos. Para não deixar isso passar em branco, nós vamos chamar aqui uma surpresa que toda a equipe aqui preparou. Rafael, por favor, pode fazer as honras aí. Rapaz. Eu queria fazer isso. Pode ser. Vai sim, vai ter. Cantar parabéns aqui para Geraldo. Então, essa é a maneira aqui do nortear. Joga as bolas. Joga a bola pra cá. Essa é a maneira aqui Cadê a minha? de demonstrarmos aqui o nosso carinho e gratidão Opa, pronto. pelo seu aniversário. Olha só, semana passada foi aniversário nosso, né? Foi aniversário nosso aí do primeiro marco da Nortear. Então, E queremos agradecer aí a pessoal que está de casa nos assistindo, que está sempre junto com a gente, nos ajudando a difundir. Não deixa de dar seu like, de ativar as notificações. E essa live, ó, pessoal do chat, professor, tá tudo aqui comentando. Essa live tem que ser difundida em todo o Brasil. E está sendo. Porque todo mundo aqui elogiando as colocações. Ó, tem uma colocação aí que De quem? foi o Guto. O Guto fala assim: eu vou rever essa live por várias vezes. Lê aí, porque eu posso estar falando. É Guto. Aqui, ele diz o seguinte: que aula estamos tendo? Vou assistir esse podcast várias vezes. É muito instrutiva, uma verdadeira aprendizagem em administração. Parabéns a todos vocês. Guto, sobrenome dele. Guto Boina. Guto Boina. Valeu, grande Guto. Guto. Então, vai ser assim, eu vou chegar em casa, vou também deixar já no top da playlist aqui, pra gente rever esses conceitos e aplicar para a equipe, para todo mundo. Então, gratidão, turma. Gratidão, professor. Nélio, Geraldo. Eu vou me despedir. O professor Arthur vai ser o último a se despedir aqui para a gente fechar o podcast de hoje. Professor, gratidão desde o primeiro contato. O senhor foi muito parceiro, muito amigo. Nélio, está na pandemia, eu não sei se vai dar presencial. E eu torcendo, tomara que seja, porque a química presencial é outra. E Deus é bom e eu sou grato muito ao senhor e a todos os que estavam aqui conosco até agora. E aos que vão estar, mesmo sem ser ao vivo, porque isso é uma aula. Valeu. E Geraldo? Só tenho que agradecer, parabéns, gente. Não posso falar mais nada. É um presente para você, Geraldo. A gente fez questão. Que presente. Não, vocês todos são presentes para... Só tenho que agradecer. Não vou comentar mais nada, senão eu me emociono. E agradecer a técnica aqui, o pessoal que deu apoio. Só vocês saberem o que é isso aqui no início. O cabo não dá certo. Aqui trocou o cabo no meio do caminho, que vocês não conseguem ver. A televisão não ligava. Show de bola, gratidão aqui a todos, a equipe do Mário Vitor, que está aqui conosco, da Vox, ao Gustavo, que está aqui na técnica, ao Rafael, ao Magno, que chegou aqui antes para colocar também tudo para funcionar aqui, que é gente, nosso TI, viu? A Raíssa, que está lá no comercial, dando duro todo dia e trazendo notícias para a gente. Valeu. Professor, é com você. Então, o prazer também é meu. E essa coincidência com o aniversário de Geraldo foi assim ainda mais especial, tornou o momento mais especial. Estamos aqui, eu estou aqui em Natal, o meu contato está na mão desse pessoal, se vocês entrarem em contato... Não, pode dar no ar aqui, por favor, dê o seu telefone, e-mail, o que o senhor quiser dar aqui, com calma, devagar, repita 2 vezes cada um. Então, o meu telefone é 11, quem der o prefixo São Paulo, Sim. 98333 2308. Repita, por favor. 11 98333 2308, que é a data do meu aniversário. Nossa! O e-mail é artmarin, ARTMARIN,
Arte Marinha, uma palavra só, @uol.com.br. Beleza. Pronto. A alegria é grande. Eu confesso a vocês, eu estou muito feliz, estou muito satisfeito, principalmente de ver como é que as coisas se reproduziram, foram reproduzidas por vocês e se multiplicam hoje até nos filhos de vocês. Isso é impagável. É impagável. Eu fico muito feliz. É isso que eu gostaria de dizer e dar um abraço a toda essa turma, principalmente ao meu irmão mais velho, Domingos Cerejo, que está lá em Santa Catarina, no meu grande amigo Vladimir Barros e outros amigos que aí não se pronunciaram, eu não vi, não acompanhei a relação e possam ter visto também. Fica meu abraço para todo mundo e à disposição para contribuir, para fazer outro podcast. Opa! Obrigado. Então, Está colocada à disponibilidade. teremos volta. Deixa eu corrigir aqui um erro que eu cometi. Agradecer aqui especialmente a Ivana, que fez tudo isso acontecer aqui, que está aqui, essa festa aqui, e está conosco também. A Ivana, a Raquel, a Raquel Alane. também que está aqui. É porque tem gente, tanta gente chegando na gente. empresa aqui que tem nome que eu não estou ainda familiarizado, mas vamos lá. Fica por trás dos bastidores, né? Mas eu quero um último agradecimento e dizer assim, Arthur, você faz parte dessa história da Nortear também, porque na gestão, nós somos 4 sócios, a gente desenvolve as técnicas que ensinadas, passadas por você, em termos de feedback, está no sangue nosso, no dia a dia, né? Então, você sabe que relacionamento, às vezes você tem... Existem conflitos, mas são coisas que são tratadas de forma clara, profissional, e a relação de confiança, ela é trabalhada e foi trabalhada de uma forma natural, porque nós já temos essa cultura, né? E graças ao aprendizado contigo lá atrás. Que bom. Muito bom. Maravilha. Show! Fechamos. Abraço, Valeu. Obrigado, professor. Valeu. Na palma da mão, agora é que tem que ser. Nortear a direção, caminho pra você. Na palma da mão, agora é que tem que ser. Resultado e decisão, melhor pra você. Buscar eficiência e o melhor pra crescer. Ver a qualidade, o resultado valer. Juntos nós podemos fazer. Nortear pra você. Associe-se ao nortearpetro.com.br. Escolha seu melhor plano e tenha acesso a informações privilegiadas do mundo dos combustíveis a cada minuto. É você e o seu negócio ganhando tempo e lucrando muito mais. Nortear pra você.